Será que é porque você não tenta algo ou é porque você não tem foco que as coisas não dão certo para você ou às vezes dá, outras vezes não? Você já parou para pensar nisso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Paulo e Lopes. O sentido para o nome do canal está aqui em um vídeo no card, em algum dos lugares, e também aqui no link na descrição. E tem alguns outros links que possam interessar sobre mim para me conhecer um pouco mais. E caso seja relevante para você e interessante o vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha para quem você quiser e que vai me ajudar muito, tá bom? E quem sabe tem alguma coisa aqui no canal que pode te impactar melhor. Mas voltando para o assunto. Será que é porque você não tenta nada ou é porque você não tem foco que as coisas dão ou não dão certo? Tem vários fatores nisso aí. Tem aquele da gente não tentar nada e ficar parado, estagnado e a vida não ir para frente simplesmente porque você não fez. E não é culpa de governo, não é culpa de mãe, não é culpa de pai, não é culpa de ninguém. A culpa é sua. Não importa onde você nasceu, não importa onde você cresceu, não importa quem são seus pais, as pessoas que você já teve na vida, o relacionamento que você já teve, não importa. A culpa de tudo que acontece na sua vida é exclusivamente sua. E se é culpa de alguém é porque você permitiu que aquela pessoa fizesse algo, ou seja, no final, a culpa é sua. Acontece muito da gente não tentar as coisas e ter medo. Ok, tudo bem, acontece, mas acontecer sempre é um problema. Mas um problema ainda pior do que não tentar é você tentar, começar, se empolgar, se motivar em alguns momentos, e aí quando começa a engrenar você para, por falta de interesse, por falta de motivação, por falta de vontade, porque tem alguém ali que você não gosta, ou vai atrapalhar na sua relação com alguma outra coisa, com alguma outra pessoa, e aí você para. Ou simplesmente para, sem nem perceber o porquê. Mas no fundo tem um porquê. Inicialmente é a falta de foco. E vai muito mais além. A gente já vai falar sobre isso. Mas vamos continuar aqui na questão do foco. Digamos que você quer fazer uma faculdade, beleza? Aí vamos entrar na primeira parte do medo de começar. Aí você quer fazer uma faculdade, você tem um sonho de fazer uma faculdade e nunca faz. Por exemplo, eu sou formado em publicidade, mas comecei a faculdade com 33 anos, acabei com 37. Com 37 anos, um publicitário já tem que ser o pica das galáxias. O que não era o meu caso, eu estava realizando um sonho. E sempre falei, não, eu não posso fazer faculdade porque meus pais não têm condições de pagar, eu não tinha condições de pagar, e aí a gente arruma um monte de desculpa e não faz. Aí eu decidi que eu ia fazer. Primeiro, tudo começa com a decisão, tá? Todos os processos da nossa vida, tudo vai começar na decisão, do começo ao fim. Um monte de coisa quis me atrapalhar naquele momento, só que aí eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade. Aí entrou o foco, que eu falei, eu vou fazer uma faculdade, não vou ficar em DP e vou terminá-la. E eu fiz exatamente tudo isso, que me levou até o final da faculdade. No segundo ano da faculdade, eu já não queria mais fazer. Eu já não via mais sentido em fazer aquilo, porque era um sonho que eu estava realizando. Mas já não era mais a minha vida no momento. Mas terminei a minha faculdade. Tive foco, tive. E aí, me formei. Aproveitei muita coisa da minha faculdade, eu não estou falando que ela é inútil, mas aproveitei a fotografia, aproveitei a questão de vídeo, coisas que eu aprendi na faculdade. Então, eu tive a vontade, eu comecei, pulei o medo, tive foco para terminar, focado nos meus objetivos, de não ter DP e de terminar a faculdade. Ok, beleza. E aí depois? Nada mudou. Com outras coisas acontece a mesma coisa, talvez com você também, talvez com você não seja faculdade, mas seja investimento. Você quer investir, aí você começa a investir mais e mais, assim como eu também fiz, tá? Eu só uso coisas aqui no canal sobre a minha vivência, sobre a minha vida. Eu não estou falando da sua vida, nem o que é certo para ninguém, eu não sei o que é certo para ninguém, eu estou falando o que aconteceu comigo. Aí fiz um investimento aqui, outro ali, outro ali. Teve uma época que eu tinha um montante de dinheiro legal, até coisa que eu nunca tive na minha vida. Dificilmente eu chegaria a isso se eu não tivesse investido, porque os meus salários sempre foram baixos. No máximo que eu já ganhei, mas aí já falando como autônomo, o meu máximo em um mês foi ganhar 7 mil reais. Minha média salarial ficava entre 2 mil, 4 mil reais, 5 quando era um mês bom. E aí eu comecei a investir. Claro que nessa época eu tinha parado de ser autônomo, entrei num emprego fixo, coisa que eu não gosto, mas eu tinha que fazer, porque eu tinha o objetivo de juntar um dinheiro, então aí entra na parte do foco. Preciso juntar o dinheiro.
Como autônomo não está dando, então o que eu vou fazer? CLT. E consegui, com esse trabalho, pagar minhas contas, ficar numa vida relativamente tranquila. Não esperava mais o dia do pagamento chegar para poder pagar a conta. Só que aí aconteceu de eu sair desse emprego. O motivo não tem relevância aqui no momento, mas assim, eu saí do emprego, eu teria fundo de garantia, teria segundo desemprego, teria o dinheiro que eu estava guardado, só que foi secando a fonte, porque eu saí do CLT, eu já não tinha mais os clientes que eu tinha como autônomo, não sou bom de prospecção, isso eu vou mudar em 2026, é uma regra minha. Fui diminuindo, gastei o seguro-desemprego, gastei o fundo de garantia, gastei o meu investimento todo. Por quê? Porque eu tive foco para investir. Eu tive foco da faculdade. Aqui é o ponto que eu quero chegar. A questão maior não é ter um foco. Foco, a gente sempre vai ter um foco pequeno aqui, um foco pequeno ali. E aí tem gente que fala, não, é um grande foco, eu vou chegar em tal objetivo. Beleza, isso não é mais foco, isso é um propósito. Hoje eu tenho um propósito, tenho alguns objetivos, mas com um principal, que é um propósito final. Que também não vem ao caso dizer qual é o meu propósito, porque não vai mudar na sua vida. O propósito é individual, é de cada um. Mas agora eu enxergo um propósito para fazer tudo que eu faço. Qualquer coisa que eu fizer agora, a partir de agora não, a partir do dia que eu iniciei esse canal. Inclusive o canal faz parte desse propósito. Foi por causa disso que eu tive coragem de fazer o canal. A partir do momento que eu tenho um propósito, uma visão de um futuro que eu quero, inclusive, que é uma visão mesmo, eu já consigo visualizar o futuro que eu quero, eu criei um propósito, eu criei um foco, que viraram vários focos para poder chegar nesse objetivo. É um meio para um fim. Eu estou fazendo aquele trabalho porque eu quero chegar no tal ponto. Eu estou fazendo aquela faculdade porque eu quero chegar a tal ponto. Eu estou dormindo mais tarde e acordando mais cedo porque eu quero chegar a tal ponto. Eu estou fazendo um trabalho que eu não gosto, que é pesado, que é difícil, porque eu quero chegar a tal ponto. Eu estou estudando 24 horas por dia porque eu quero chegar a tal ponto. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Enquanto você não tiver o seu propósito, você não vai conseguir chegar lá. Porque, como diz o gato, que eu acho que é do País das Maravilhas lá, fala, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Basicamente isso. Às vezes você não sabe qual é o seu propósito e você está todo perdido. Se foi interessante para vocês esse conteúdo, obrigado. Se você puder curtir esse vídeo, vai me ajudar muito. Para quem chegou até o final, muito obrigado por ter assistido. Eu sei que é um pouco enrolado, mas muito obrigado. Se puder se inscrever no canal também, vai me ajudar muito. Se tiver algum comentário, seja qual for, por favor, comente. Se foi interessante para você, se não foi interessante para você, se quer que eu fale de algum outro assunto que talvez seja relevante e que provavelmente eu também já passei por isso. E só tenho que agradecer, de verdade. Aqui, como eu já disse, tem os links para poder me acompanhar melhor, ver minhas redes, ver algumas das coisas que eu faço, inclusive nessa questão de criatividade. Aqui o objetivo é, tenha a decisão, tenha focos em várias coisas que te levam a um único objetivo. Então faz a logística reversa. Vai lá no seu sonho, no seu objetivo final, aí você começa a montar, preciso fazer isso para chegar lá, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Porque quando você faz isso, você já tomou uma decisão. E a partir do momento que você tomou uma decisão, isso já é seu. Só não chegou ainda, mas já é seu. Obrigado, gente. Valeu.